Olá, boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de oração aqui no Instagram. Uma alegria estar aqui reunidos, nesse 7 de setembro para falar da palavra do Senhor. Mesmo nesse feriado, não podia deixar de entrar aqui e a gente cumprir esse compromisso de continuar estudando a palavra do Senhor. Então, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande ter vocês aqui comigo. Uma alegria e um privilégio da gente poder, semana a semana, a gente estudando a palavra do Senhor e o mais importante, trazendo a palavra do Senhor para dentro da nossa vida, no dia a dia, colocando em prática, Porque a gente sabe, a gente já aprendeu, eu adoro essa palavra de Tiago que fala: a fé sem ação é morta. Então a gente precisa colocar em prática. O meu propósito aqui é isso, te ajudar a entender a palavra do Senhor de uma forma mais simples, mais descomplicada, e que seja fácil da gente entender os princípios bíblicos, cristãos, princípios de Jesus para a nossa vida, para a gente colocar em prática e sermos realmente um testemunho, vivos da palavra e da bênção do Senhor nas nossas vidas. Então sejam muito bem-vindos, uma alegria, e podem ir interagindo comigo, mandando mensagem aí ao longo da live. Amém? A palavra de hoje vai trazer um pouquinho a respeito de calma. A gente vai trazer como esse estado emocional de calma pode nos ajudar aos olhos da palavra do Senhor. Amém? Então vamos agora fechar os nossos olhos e entregar esse momento para Deus, silenciando toda a bagunça. Se você está em feriado, volta de feriado, se preparando para retomar a semana, a semana ativa, nesse dia útil, vamos fazer desse momento também um momento útil para a nossa vida. Amém? Feche seus olhos agora e vamos entregar esse momento ao Senhor, consagrando essa palavra e esse momento aqui para Ele. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti, entregando as nossas aflições, os nossos pedidos, os nossos desejos na Sua mão, Pai. Como diz esse louvor que está no fundo: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Sua voz, Pai. Que o Senhor me use como instrumento do Senhor para falar aos corações de todas as pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa trabalhar a nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Que a gente tenha mais discernimento, mais sabedoria por meio da Sua orientação, Pai. Que os nossos planos coincidam com os do Senhor, Pai. Que os planos do Senhor sejam uma verdade, uma coisa certa na nossa vida, Pai. Nos use como instrumento do Senhor nessa noite para falar com nós, Pai. Nos prepare o coração para que a gente realmente esteja preparado para assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Que delícia. Esse louvor que estava tocando aqui, eu vou desligar, que senão eu não consigo nem concentrar aqui nem ali. Fala muito sobre a gente aquietar a nossa alma. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é esse conceito de alma. Quando eu entendi que nós somos feitos, vamos dizer assim, em 3 compartimentos que formam uma coisa só, a gente é a junção do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. E o jeito mais fácil que eu entendi alma e que ficou simples na minha cabeça para descomplicar foi que a alma é a junção dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. O espírito é aquilo divino, o sopro divino na nossa vida. E a nossa alma é a parte dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos que estão aqui nesse corpo agora, nessa casa aqui. Então eu preciso, como pessoa, como indivíduo, cuidar, estar atento a esses meus 3 aspectos. Ao meu espírito, quando eu me conecto com o Senhor, tô ali, deixando que o Espírito Santo também aflore em mim, quando eu busco essa paz de espírito. Também cuidando do meu corpo, da alimentação, dos hábitos, do sono, do descanso, o cuidado físico desse corpo que nós tivemos a graça de receber. E também quando eu cuido da minha alma, que é os meus pensamentos e os meus sentimentos. O estudo de hoje vai trazer uma frase que eu gosto muito, que eu falo muito para mim: muita calma nessa alma. A calma, muitas vezes, quando você atribui um rótulo de uma pessoa calma,
nem sempre esse rótulo é bem visto na sociedade. Muitas pessoas olham e falam assim, aquela pessoa é muito calma, muito passiva, muito quieta, né? Não é muito assim. Hoje a gente vai ver na palavra do Senhor que não é necessariamente assim. A calma, ela é um estado de sabedoria, que ela pode nos ajudar e ajuda muito a gente tomar decisões assertivas por meio de um estado de calma. E nós podemos acionar esse estado de calma. E você pode falar assim, mas eu não sou uma pessoa calma, sou uma pessoa estressada, ansiosa. Talvez você já tenha se dado rótulos aí que talvez até estejam te paralisando. Você já se colocou como uma pessoa nervosa, você já se considera uma pessoa ansiosa, e aí você fala assim, eu não consigo acessar isso. Peraí, não é bem assim. E a palavra do Senhor vai nos mostrar que não é bem assim. Que o estado de calma nos ajuda. Só que para a gente acionar esse estado de calma, disponível para todos nós, existe uma preparação da nossa mente para isso. Primeiro eu preciso acreditar que eu sou capaz de acionar. E que não é simplesmente uma coisa divina, é uma coisa de escolha, de decisão. Existe uma autorresponsabilidade para a gente alcançar. Então vamos lá, eu não sei exatamente o que você tem buscado na sua vida, que decisões te esperam amanhã às 8 horas da manhã, de repente no seu trabalho ou no seu casamento. Eu não sei exatamente o que você está passando, se você está passando por um momento de decisão na sua vida. Mas a palavra do Senhor vem para nos mostrar que quando a gente entrega os planos na mão do Senhor, quando a gente confia, a gente está alinhado com os planos do Senhor e a gente se prepara num estado de calma antes de tomadas de decisão, ou seja, eu não permito que os estados emocionais do meu coração, ansiedade, nervosismo, tal, tomem conta e direcionem a minha ação, eu consigo uma vida muito mais plena e de um caminho com muito mais sabedoria, mais assertividade e mais tranquilidade nas minhas tomadas de decisão. Então a gente vai entender um pouquinho na palavra do Senhor esses aspectos. O alinhamento dos nossos planos com os planos do Senhor e o nosso estado de acionar essa calma antes principalmente das tomadas de decisão, para que a gente não entre em estados, né, de irritabilidade, que a gente não deixe que esses estados, né, de irritabilidade, de ansiedade, sejam o nosso condutor das minhas atitudes. Então talvez você esteja preocupado com coisas da vida aí, e simplesmente porque você ainda não se permitiu acionar na alma esse estado de calma. Porque a calma, ela nos traz a clareza da situação. Ela nos afasta os medos irreais, medos infundáveis, e também nos traz clareza para aqueles medos que têm fundamento, né? Para aqueles medos que realmente falam, opa, peraí, isso daqui é um sinal de alerta, eu preciso olhar, mas para eu olhar, eu preciso o quê? Eu preciso acalmar, preciso falar, peraí, respira fundo, vamos olhar isso daqui com discernimento. Então a calma vai nos ajudar a acionar esse estado de sabedoria que a Bíblia tanto fala para nós, né, para nossa tomada de decisão. Então eu quero te convidar a abrir na sua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, que foi um dos grandes profetas, né, do Antigo Testamento. Um livro muito bonito, muito denso. E esse texto que a gente vai ler me chamou muita atenção, porque é muito assertivo, assim, ele é muito na nossa alma mesmo, sabe? E eu quero que você abra seu coração para que essa palavra toque mesmo seu coração, mas não no sentido só de te sensibilizar, mas no sentido de te preparar para novos passos que você vai tomar. A gente precisa ouvir a palavra do Senhor nessa perspectiva. Precisa não, né? É interessante que a gente ouça nessa perspectiva. O que de tudo que eu estou escutando hoje eu posso aplicar para a minha vida efetivamente, que aquilo ali vai mudar não apenas a minha mentalidade, mas a minha atitude. Então vamos lá. No livro de Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 30. O capítulo 30 começa assim. Olha só que texto mais profundo. A gente vai ler alguns trechos desse capítulo para a gente ir conduzindo, né, construindo o nosso estudo de hoje. Então, no capítulo 30 fala assim: ai da nação obstinada. Olha só, versículo 1 fala assim: ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação para juntar pecado sobre pecado.
Olha só, vamos começar primeiro com esse versículo. Um único versículo e a gente consegue ficar aqui horas e horas falando dele. Por quê? O Senhor está falando assim, ai das pessoas super determinadas, obstinadas a vencer, mas que fazem planos não em cima dos planos que Deus tem para elas. Fazem planos em cima dos próprios planos e vão acumulando pecado sobre pecado. Eu não sei se você conhece alguém ou se você se enquadra nessa categoria de querer muito uma coisa e de repente falar assim, talvez você conheça uma pessoa que já fez isso. A pessoa sempre faz uma coisa que não está totalmente alinhada com os preceitos de Deus. Você fala assim, é só isso. E aí passa mais 2 dias, passa mais um mês e faz mais uma atitude que não é tão alinhada com o Senhor. Mas ela está tão determinada a vencer, tão determinada a ganhar aquilo que ela quer, que ela nem se preocupa se aqueles planos estão alinhados com os planos de Deus para a vida dela. E aí ela vai de pecado em pecado, vai construindo a sua vida em cima de pecado sobre pecado. E a palavra do Senhor vai trazendo exatamente o contrário, que Deus vai nos construindo, nos edificando de glória em glória, não de pecado em pecado, de glória em glória. Então esse texto de Isaías está trazendo um alerta para essas pessoas que são super determinadas e de repente é o seu caso, como é o meu caso muitas vezes, que eu estou super determinada a fazer a coisa dar certo e tal, mas espera aí. Primeira coisa que a gente precisa fazer é ir até o Senhor e falar, Senhor, os meus planos estão alinhados com o seu? Porque olha só, o Senhor está falando que executam planos que não são meu, fazem de acordo sem a minha aprovação, fazem em desacordo com a aprovação do Senhor. Eu, Ana Cláudia, não quero andar em desacordo com a aprovação do Senhor. Então, amanhã talvez você tenha que tomar uma super decisão. Ajoelhe antes no seu quarto, aí em secreto mesmo, e fala, Senhor, que as minhas decisões sejam aprovadas pelo Senhor. Me mostre o caminho do Senhor, porque eu não quero ser essa pessoa que vai colecionando pecado sobre pecado, pecadinhos sobre pecadinhos, e não existe essa de pecado pequeno, pecado grande. Pecado é tudo aquilo que está em desacordo com a justiça, com o caráter de Deus. Então, tudo aquilo que está em desacordo com a vontade do Senhor, com o caráter de Deus, é um pecado. Da forma oposta, justiça é tudo aquilo que está em conformidade com o caráter do Senhor. Eu já falei isso sobre o caráter de Deus, mas o caráter de Deus, os pilares são verdade, a santidade e a bondade. O Senhor, ele não tem o seu caráter em nenhuma atitude que a gente faça que esteja em desacordo com isso, agrada a Deus. Então, tudo que a gente faz que desagrada esses 3 caráteres do Senhor, não estão alinhados à vontade dele. E aí, no capítulo 30, ainda no livro de Isaías, do Antigo Testamento, fala assim, versículo 9. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Quantos de nós crescemos, viramos adultos, mas ainda assim mantemos atitudes infantis e mimadas perante as dificuldades da vida? Quantos de nós reclamamos de ter que acordar cedo, da rotina, de ter que reclamar, né, de posições, de atitudes que a vida nos obriga a tomar, de decisões, de privações, de sacrifícios que muitas vezes, em alguns momentos, a vida vai pedir isso de nós. E aí a palavra nos fala que Deus, ele tem ciência disso. Ele reconhece que tem filhos, né, espalhados por aí, que são como filhos rebeldes e mimados, que não querem a instrução do Senhor. Que fala assim, eu não quero saber disso não, eu vou pelo meu caminho, meu jeito que basta. E aí são pessoas que se prendem no orgulho em uma coisa muito perigosa, que é a dificuldade de ouvir. Ouvir o outro, ouvir o seu cliente, ouvir a sua esposa, ouvir o seu marido, ouvir o conselho de uma pessoa sábia, ouvir uma pessoa que não é tão sábia assim e ponderar e se calar. Muitos de nós atuamos como filhos rebeldes nesse sentido, que tapamos os ouvidos e os olhos para coisas que Deus está querendo nos ensinar. Deus está mostrando, ei, aprende aqui. E aí você vai lá e faz o contrário. Aí você vai lá e faz o contrário. Peraí, Deus não quer isso. Deus não quer que a gente caminhe colecionando pecados. Ele quer nos edificar de glória em glória. E aí mais para frente, ainda no capítulo 30...
Fala assim, no versículo 10. Esses filhos dizem aos videntes, né? Eles procuram respostas rápidas. Não sei se você também tem procurado respostas rápidas para os seus problemas. Aí essas pessoas que são mais rebeldes falam assim aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Então a gente, nesse mundo tão acelerado, muitas das vezes nós estamos buscando respostas rápidas, fórmulas prontas, enriquecimentos rápidos. Eu não sei se você já pegou 1 ou 10 ou 20 discursos aí da internet mostrando fórmulas milagrosas de ficar rico da noite para o dia. Ah, faça isso, faça aquilo, você vai ficar milionário, você vai ficar com um corpo maravilhoso em 2 dias, 3 dias. Se a gente não cuidar, a gente vai querer pegar atalhos na vida. E o que o Senhor está nos dizendo hoje é que, peraí, para eu não cair nesse lugar, eu preciso ter calma. E ter calma não é simplesmente eu escolher ir devagar. Não é isso. É respirar e possibilitar que as minhas emoções não afetem o meu discernimento numa tomada de decisão. Então, se você está aí num estado emocional muito bagunçado, quando eu digo muito bagunçado, é de repente a sua ansiedade está tão alta que você está ficando nervoso à toa, está perdendo sono, tá isso. Talvez você só esteja precisando de calma, de se afastar um pouquinho do problema. Você já ouviu falar naquele ensinamento que fala assim, a pessoa precisa pensar fora da caixa? Pensar fora da caixa nada mais é do que eu dar um passo para trás e enxergar o meu problema de fora. Só que se eu estiver num ritmo acelerado, com a ansiedade tomando conta do meu coração, com a raiva tomando conta do meu coração, se eu deixar que o meu coração, que é enganoso, né, detentor das minhas emoções, se eu deixar que ele tome conta da minha tomada de decisão, eu vou estar sempre colecionando pecado sobre pecado, como diz a palavra do Senhor. Mas quando eu paro e penso e dou um tempo para pensar, para discernir, para refletir, a chance de eu não pecar, a chance de eu não fazer uma atitude, né, descabida, a chance de eu ter uma atitude mais fortalecida, com mais discernimento, com mais sabedoria, ela aumenta. Porque eu dou tempo das minhas emoções acalmarem e o meu discernimento assumir o protagonismo da minha alma. Ou seja, do meu pensamento e dos meus sentimentos. Porque os nossos sentimentos são fruto exatamente da forma como a gente pensa. Se eu começar a falar assim, eu tô com medo da morte, tô com medo da morte, tô com medo da morte, de repente eu vou estar sentindo esse medo num nível surreal. Agora, quando eu vou silenciando isso, olha, existe o medo da morte, existe a chance da morte, mas eu tenho as coisas que estão sobre o meu domínio estão no controle, as coisas que estão no controle do outro eu não consigo controlar, eu vou acalmando. E esse sentimento desesperador, ele tende o quê? A regular. E Deus nos fala que é interessante que a gente busque o domínio próprio. O domínio próprio é uma das coisas que compete ao Espírito Santo dentro de nós. É o fruto do Espírito Santo dentro de nós. Então a palavra do Senhor vem hoje para falar, peraí, se vocês abrirem espaço para que o Espírito Santo atue em vocês, que vocês se deem tempo para estar em contato com Deus, o Espírito Santo vai ajudar a gente a ter esse domínio próprio, ajudando a gente a controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, ou seja, nossa alma em paz. É a paz que excede todo o entendimento. É quando você fala assim, olha, tá uma confusão na minha vida, mas eu estou no caminho certo, eu tenho fé e esperança que vai dar certo, e eu vou agir com calma, com sabedoria, com discernimento. Eu não vou deixar que as minhas preocupações se tornem tão mais altas que a voz dela faça com que me impeça de escutar o meu domínio próprio, o meu discernimento. Nós precisamos entender que vozes são essas que estão gritando e que estão nos impossibilitando de acionar a nossa melhor versão de inteligência, né, mental mesmo, de inteligência emocional. Qual voz aí que está gritando dentro de você que você tem que falar assim, ei, abaixa a bola preocupação, baixa a bola ansiedade, baixa a bola medo, porque eu não estou conseguindo ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Sabe aquela intuição que fala assim, gente, toda vez que eu deixo de ouvir a minha intuição, dá errado. Vou te contar um segredo. A intuição, ela está ligada diretamente ao Espírito Santo em nós.
É o Espírito Santo que faz, sabe aquela vozinha que você fala assim, eu sinto que não é para ir nesse caminho? Quando você sentir isso, acalma. Pode ser o seu coração que esteja enganoso, mas pode ser sim o Espírito Santo te falando, ei, não é esse caminho que você deve tomar. Então, nessa noite, a gente precisa olhar para nós e identificar se nós estamos sendo filhos rebeldes, que estamos deixando essas vozes aumentarem em nós, ou se nós somos esses filhos sábios, que querem o conselho do Espírito Santo. Quando Jesus morreu, ele falou, quando eu subir aos céus, eu vou pedir ao meu Pai que envie o meu maior conselheiro para vocês. Ele falou isso para os discípulos. E ele fez o que? Ele cumpriu a sua promessa e enviou o maior conselheiro que ele podia ter, que era o Espírito Santo. Nós temos esse conselheiro que fala dentro de nós, no nosso coração. Mas se a gente não tiver calma e nos dar tempo, a gente não vai conseguir fazer isso. Vamos continuar no livro de Isaías, que vocês vão entender um pouquinho mais de tudo aquilo que eu estou falando. Fala assim, diz o Senhor soberano, Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas muitos de vocês não quiseram. Olha só o que o Senhor está falando. Eu tenho a fórmula para vocês alcançarem a sabedoria, ter uma vida próspera. Como depois Jesus falou, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não foi o que Jesus falou para a gente no Novo Testamento. E aqui no Antigo Testamento, Isaías já falava um discurso que poderia, se eu estivesse falando sem citar onde está na Bíblia, você falaria assim, Jesus teria falado isso. No arrependimento, ou seja, na mudança de mentalidade, eu sei que o caminho certo é esse e eu vou escolher estar nesse caminho. É a mudança de mentalidade. Eu deixo a minha vida pecaminosa, deixo o que é errado aos olhos de Deus e desejo, mudo a minha mentalidade para um caminho que agrada o Senhor. Então, no arrependimento, de reconhecer que a gente é pecador, e no descanso, ou seja, na plena confiança, eu descanso, confio no Senhor, está a salvação de todos nós. Quando a gente confia, a gente descansa no Senhor, a nossa ansiedade, os nossos medos, tudo prospera. Mas tem um item muito especial nesse versículo, que não é simplesmente eu descansar, eu arrepender e não fazer nada. Tem uma palavrinha aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Então, a gente eleva a nossa energia na quietude e na confiança. Ou seja, em acalmar e confiar. Silencia um pouco externamente e vamos concentrar aqui. Na quietude e na confiança está o nosso vigor, a nossa energia, a nossa energização, quando a gente se aquieta em Deus. Mas vocês não quiseram. Isaías está mostrando aqui que aquele povo naquela época não quis. E querer, buscar, está relacionado à autorresponsabilidade. Não adianta nada eu falar assim, eu vou descansar em Deus, não vou fazer nada e tá tudo certo. Não, eu preciso querer, eu preciso me movimentar para alcançar isso. Não adianta eu falar assim, Senhor, me dá calma. Provavelmente Deus vai nos mandar oportunidades que a gente exerça a calma, que a gente tenha a possibilidade de colocar a nossa calma em xeque. Ele não vai simplesmente, é um potinho de calma, né? Que bom seria, né? Se a gente falasse assim, acionei a calma agora. Mas Deus muito provavelmente está mandando situações para nós para que a gente cresça na fé. A palavra fala, é de graça em graça que a gente vai ser edificado. Então, são oportunidades que a gente vai tendo, caminho a caminho, para ir edificando no Senhor. E dá só uma olhada nos próximos versículos desse mesmo capítulo 30 de Isaías. Fala assim, no capítulo 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ou seja, o tempo de Deus tem um tempo, tem uma espera para as coisas acontecerem na nossa vida. E aí, de novo, na sociedade que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, esperar tem sido um ato muito difícil. Para nós, para os nossos filhos, para todos nós. A sociedade tem vivido num tempo muito acelerado. E o processo de espera, de respeitar processos, está sendo cada vez mais difícil a gente acionar isso. E aí fala, o Senhor espera o momento certo de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça.
Como são felizes todos os que nele esperam. E aí no versículo 19 fala assim: o povo de Sião que mora em Jerusalém, vocês não vão chorar mais. Como ele será bondoso quando vocês clamarem por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, preste atenção nisso. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. A gente sabe que Jesus falou com a gente isso, né? Deixou isso para os discípulos. No mundo vocês vão passar por aflições, mas fiquem calmos. Eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Talvez a batalha que você esteja enfrentando hoje vai ser o seu maior troféu em algum dia. Talvez a maior batalha que você enfrentou vai ser o seu maior testemunho de superação, que vai mudar toda a forma do seu pensamento, toda a forma de você, de repente, lidar com dinheiro, de repente, de fazer o bem para a sociedade. Eu não sei exatamente o que é. Eu vou dar um exemplo muito simples. Em 2013, eu passei por um processo bem complicado, assim, de burnout. E na época, não foi gostoso. Não foi nada agradável, nem para mim, nem para o meu casamento, nem para nada. Mas eu sei que aquele momento foi decisivo no meu posicionamento diante da vida. Eu sei que naquele momento, hoje, olhando para trás, eu falo assim: Deus estava me moldando. Deus estava me fortalecendo naquele momento. Foi quando eu me mostrei mais fraca que Deus agiu em mim. Na época, eu e o Rodrigo, a gente começou a ter uns desentendimentos. E eu lembro muito bem, eu fui conversar com uma psicóloga. E aí ela virou e falou assim: olha, meu casamento, não sei o que lá. E as emoções estavam lá em cima. E ela virou e falou assim: Ana, calma. Não é hora de você tomar nenhuma iniciativa agora. As suas emoções, elas estão tão altas, tão bagunçadas, tem tantas vozes falando dentro de você, que você não vai ter uma decisão assertiva. Não é hora de você tomar nenhuma decisão. Primeiro, você precisa se acalmar. Foi o maior conselho que eu podia ter naquele momento. A minha vontade era de falar assim: não, eu quero decidir o que eu vou fazer agora, isso. E eu tava com raiva, eu tava com medo, eu tava com muita emoção misturada dentro de mim. Realmente não era hora de eu tomar nenhuma decisão. Se eu tivesse tomado, a minha família teria desgringolado. A minha família teria ido por água abaixo. Então tem horas que a gente precisa, por mais que as situações estejam bagunçadas, por mais que as adversidades sejam grandes, por mais que você fale assim: Deus, por que eu tô passando por isso? Nem tudo a gente vai entender na hora. Mas depois que passa, a gente fala: nu. Sabe aquela coisa bem de mineiro? Nu. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje. Se Deus não tivesse permitido eu passar por essa tribulação, por essa privação, de repente você ficou privado de alguma coisa sua que ficou presa na justiça, de repente, eu não sei exatamente o que ficou, e aí você fala assim: agora eu entendo. Sabe aquela coisa quando a ficha cai? Agora eu entendo quanto foi edificado por meio desse acontecimento. Então nós precisamos confiar que existe um tempo de Deus, que Deus não nos abandona e que nós precisamos ter calma. Calma. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Por isso também que Deus fala pra gente que a gente precisa viver junto, precisa viver em união. Por quê? Porque quando eu não dou conta, tem alguém que eu posso me apoiar ali e falar assim: ei, preciso de ajuda, me ajuda, por favor. Nessa época eu pedi muita ajuda e Deus foi falando. Nessa mesma época, eu vou dar só mais um testemunho aqui, né? Nessa mesma época foi quando eu comecei a entender que o meu cansaço com casa, com filho, com trabalho e tudo mais, a minha luta, né, de me manter e tal, chegava um ponto que quando o meu estresse estava alto demais, eu tinha a tendência de gritar com os meus filhos. Então eu comecei a ver que o meu termômetro emocional era o tom da minha voz. Foi a primeira vez que eu falei assim: Jesus, quanto
enquanto eu estou muito cansada ou estressada, eu não consigo me regular emocionalmente e eu acabo gritando, falando coisas que eu não gosto com os meus filhos, com meu marido, com as pessoas que estão perto de mim, e isso não é legal. Eu comecei a falar, tipo, isso não tá bom, não tá bom. E aí eu fiz um pacto comigo, eu falei assim, já sei. Sempre que eu ver que eu tô nisso, ou que eu tô num rompante emocional, sempre que eu me ver esse 2 segundos de consciência de que eu tô prestes a explodir, a estourar, eu vou colocar uma palavra que me ajude a aterrissar. E aí eu falei assim, eu vou falar pra mim, muita calma nessa alma. Sabe aquela muita calma nessa hora? Eu falei, não, é muita calma nessa alma. E aí eu comecei a falar isso pra mim. Eu não vou dizer que todas as vezes depois que eu fiz esse pacto comigo, eu consegui ser calma. Mas eu vou te dizer que à medida que isso foi se fortalecendo, foi se tornando um pensamento corriquente na minha, corriqueiro na minha mente, eu comecei a entender que aquela calma me privava de momentos de arrependimentos vindos dessas explosões emocionais. Eu não sou essa pessoa mais calma do mundo. Muita gente fala assim, Ana, você é muito calma. Não, talvez o timbre da voz, o jeito que eu falo, dê essa impressão, mas eu não sou. No meu dia a dia, muitas vezes, eu grito, tá? Mas eu sei que eu tenho uma tendência a ser mais calma para pensar antes de agir. E quando eu coloco isso em intenção, eu começo a preparar o meu corpo para agir dessa forma. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso, mas eu estou te falando como que a gente pode direcionar a nossa cabeça, a nossa mente, para nos ajudar. Nós podemos ser os nossos principais aliados, mas nós temos, como diz a palavra do Senhor aqui, querer. Ninguém vai fazer por você. Não quer dizer também que só porque você tentou e falhou que não vai dar certo, que isso não é para você. Mas a gente precisa persistir, a gente precisa entender que é preferível a gente investir um pouquinho nesse tempo de preparação do que depois ficar lidando com sentimentos de culpa, de atitudes impensadas, de atitudes erradas, equivocadas, de negócios mal feitos, porque simplesmente você não teve calma para olhar, não teve calma para pensar. E aí eu vou te convidar a refletir um pouco que muitas vezes as pessoas elas oram para Deus pedindo para mudar as circunstâncias. Senhor meu Deus, tira essa tempestade da minha vida. Senhor meu Deus, me dá um trabalho novo. Senhor meu Deus, me tira desse trabalho, me leva para outro trabalho. Mas pouca gente, na experiência que a gente tem conversando com outras pessoas, poucas pessoas rezam, oram a Deus, pedem a Deus para lhes mostrar quais são as atitudes que precisam ser mudadas durante as circunstâncias. Talvez a sua oração, você fale assim, eu tenho falado tanto com Deus, eu tenho rezado tanto para Deus, mas Deus não me atende. Talvez você esteja fazendo a mesma oração o tempo todo, pedindo para Deus resolver os seus problemas. E o que Deus talvez esteja querendo nesse momento é que você mude o seu posicionamento. Como diz aqui no texto de Isaías, no arrependimento e no descanso. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa que você esteja fazendo errado. Talvez ele te colocou no trabalho que você não gosta, para você aprender a fazer da forma como vai te edificar lá na frente, no trabalho que você goste. Mas muitas pessoas ficam insistindo nos erros e querendo só que as circunstâncias mudem. Mas quando na verdade são elas que precisam mudar. Não adianta eu falar que os números da minha empresa estão errados, se eu não quiser olhar para os meus números e identificar a causa dos erros, que às vezes está no meu trabalho, na forma como eu faço aquilo. Não adianta eu falar, só chegam pessoas complicadas do meu lado, e eu estou sendo a pessoa complicada que atrai essas outras pessoas complicadas. Então, reflita um pouco se são as circunstâncias que precisam mudar na sua vida hoje ou se é o seu posicionamento frente às circunstâncias. Se você convive com uma pessoa difícil, faça essa pergunta. Será que, com calma, silencie um pouco e fala assim, tá bom, Senhor, deixa eu identificar. Até hoje, eu convivi com essa pessoa difícil fazendo da mesma forma e a circunstância não mudou. Será que é a pessoa que tem que sair da minha vida, mudar da minha vida, desaparecer? Ou será que é a minha postura diante dessa situação e dessa pessoa e dessa circunstância que precisa ser mudada?
Nós nos acostumamos, como filhos rebeldes ou mimados, a querer que as circunstâncias, o nosso contexto mude, para que a gente viva nesse conto de fadas, nesse mundo idealizado que só tem sucesso, que só tem bonança, que só tem tudo. Mas espera aí, Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Você tem pedido agora para Deus tirar essas aflições da sua vida, que muitas vezes é o caso, ou você tem pedido força para que você saiba, tenha sabedoria para lidar com essas aflições. Lá em 2013, quando eu passei por esse burnout, talvez se Deus tivesse tirado com a mão, eu não teria aprendido, talvez não, com certeza eu não teria aprendido a me posicionar na vida como eu aprendi durante esse processo. Eu precisei ir no fundo do poço para ver que lá em cima tinha luz e que essa luz era olhar para Deus, confiar nele e olhar para mim e também confiar em mim. Era preciso ter calma e discernimento para enxergar onde estavam os problemas. O meu problema não era necessariamente o meu marido, era a minha postura diante do meu casamento. E quando essa postura mudou, tudo começou a mudar. Tem 12 anos que nós estamos juntos com 3 filhos. É fácil? Não é. Mas a postura muda. E diante da minha mudança de postura, a postura do Rodrigo também mudou nas coisas que ele também não estava fazendo direito. Nós dois éramos responsáveis pelo nosso casamento. Mas olha o que a palavra do Senhor fala. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Será que nós seremos essas pessoas que mesmo diante dos sinais de Deus para que a gente mude, a gente fala assim, mas eu não quero? Ou a gente vai ser esse filho, né, que recebe esse conselho, essa correção do Senhor e fala assim, eu quero mudar minha mentalidade, eu quero aprender a ter calma antes de agir, eu quero aprender a ter discernimento, eu quero aprender a ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, eu quero. Deus está convidando você para esse momento agora, para você se posicionar, o que é que você quer. E olha só, a gente tem um outro texto, deixa eu só pegar aqui para vocês, para a gente ir caminhando para o final. Está em Êxodo 14, 15. É um texto também do Antigo Testamento, no comecinho da Bíblia. Êxodo 14, 15. Deixa eu só abrir para vocês. Quando os israelitas estavam presos no Egito, lá no Antigo Testamento, vamos voltar lá no comecinho da Bíblia. Se você não conhece essa história, eu vou resumir aqui só para a gente contextualizar e vocês entenderem a passagem aqui. Deus falou para Moisés, você vai tirar esse povo do Egito, da escravidão, e vai levar para Canaã, que é a terra onde emana leite e mel e vai ter todo tipo de abundância. E as pessoas foram tiradas, né, de Moisés. Mas quando Moisés foi indo em direção, tinha o mar na frente deles. E aí eles foram ficando encurralados. O exército egípcio veio e eles não tinham saída. E aí, olha só o que no capítulo 14 de Êxodo, versículo 15, fala. Primeiro que as pessoas começaram a duvidar de Moisés, a brigar com Moisés, e aí Moisés fala assim no versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Tão somente acalme-se. Muitas vezes a gente está tão desesperado, mas Deus tem um livramento enorme para a nossa vida e a gente precisa acalmar, não adianta brigar, esbravejar, não. Tem horas que precisa, mas não é toda hora. Tem horas que você só precisa acalmar e falar assim, Senhor, eu confio. O que tinha que fazer, eu já fiz, eu tô aqui, ó, totalmente entregue. Eu sou responsável pela minha vida, eu lutei pelo meu casamento, eu lutei pela minha família, mas até aqui eu consigo. Mas daqui para frente não, só se você abrir um mar para mim pra passar. Só se o Senhor abrir uma janela onde não existe, uma porta onde não existe. E talvez Deus vai vir e abrir exatamente aquilo que você precisa. Talvez não, sim. Deus vem e faz aquilo, o impossível acontecer. Mas a gente precisa acalmar. Não adianta esbravejar, não adianta. E aí fala assim, diz então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim. Diga aos israelitas que sigam avante, confiantes. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar.
e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Uma vez, o meu filho caiu do cavalo, meu filho do meio caiu do cavalo. E na hora que ele caiu, eu falei, Senhor, tá uma tragédia acontecendo, ninguém quer ver um filho caindo de cabeça do cavalo. Mas na hora que aconteceu, eu falei, eu tô entendendo que é uma tragédia, mas que representa um renovo na nossa vida. E depois daquilo ali, a nossa vida mudou. Foi um divisor de águas na minha vida. Então, às vezes, a gente se depara com situações que você fala assim, que isso, que tragédia é essa? Que momento de aflição. Mas Deus tem um tempo para tudo. Não adianta, diante de uma adversidade, você sair desesperado, querendo tapar buraco, querendo resolver com as próprias mãos, com as próprias pernas. Não adianta. Adianta, sim, você acalmar, para tomar decisões mais firmes, mais assertivas e mais sábias. É isso que Deus hoje nos mostra na palavra. Acalma sua alma, que o Senhor vem para te dar suporte, para abrir o mar que precisa na sua vida e para te renovar sua alma, seus pensamentos, seus sentimentos, renovar aquilo que precisa ser moldado na sua vida. Confia, descanse e queira do fundo do seu coração. Na semana passada a gente terminou a live falando isso. Quando a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, Ele estará ali e Ele vai nos libertar das prisões que precisam ser libertas. Da mesma forma, a mensagem de hoje, acalma seu coração e entregue ao Senhor todas as suas aflições, todos os seus desejos, todos os seus sonhos nas mãos dele, que ele vai colocar em forma de intuição, por meio do Espírito Santo, aqueles sinais dentro de nós. Ele vai te mostrar, ele vai trazer passagens, pessoas, ele vai te mostrar. Deus é maravilhoso, mas para que a gente escute, perceba a palavra dele, a gente precisa se acalmar primeiro. E a calma não é fragilidade. A calma, ela é um estado de sabedoria para direcionar as nossas decisões. Amém? Então essa foi a palavra de hoje para você. Feche seus olhos que nós vamos agora orar pedindo a Deus para abençoar e nos dar esse equilíbrio, né, esse domínio próprio, trazer essa calma para dentro do nosso coração para que a gente seja mais assertivo e busque soluções mais sábias para a nossa vida e para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, eu lhe agradeço, Pai, por essa palavra tão edificante que o Senhor nos trouxe. Eu quero, para mim e para quem está me escutando agora, Pai, que o Senhor trabalhe no arrependimento, na clareza daquilo que não está legal na nossa vida, Pai. Nos perdoe os nossos erros, os nossos pecados, nos perdoe as nossas falhas, tanto as falhas que a gente tem consciência, como aquelas que a gente nem tem consciência, Senhor. Nos dê clareza para enxergar os nossos erros, para arrumar o nosso caminho, Pai. Nós queremos confiar cada vez mais em Ti. Aumenta a nossa fé em todos os sentidos, Pai, que a gente possa sentir a presença do Senhor todos os dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a gente tenha descanso no Senhor, a confiança plena, que o tempo do Senhor é soberano. Nós confiamos que o Senhor tem a vida abundante para todos nós, Pai. Que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio, esse domínio que vem para nos trazer calma, fazer acalmar aqueles sentimentos que nos impulsionam a ter atitudes erradas, precipitadas, Pai. Não nos deixe cair nesse lugar. Que o Senhor traga calma para que a gente escute a voz do Espírito Santo dentro de nós. Nos dê sinais claros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como eu falo para o Senhor muitas vezes, eu sou leda, distraída. Que o Senhor seja claro nos seus sinais para nós, Pai. Seja claro para que não haja dúvida para nós do caminho que nós devemos seguir, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, sentir a sua presença dentro do nosso lar, do nosso coração. Abençoe a nossa casa, os nossos filhos, os nossos familiares, Pai. Abençoe a vida de cada uma das pessoas que está escutando essa live agora, ou gravada, ou ao vivo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu sei que se nós estamos aqui é pela sua vontade, Pai. Fala no nosso coração e faz com que o nosso coração seja terra fértil à sua palavra, Pai. Que toda palavra, assim como fala no Novo Testamento, na parábola do semeador, Pai, que toda palavra que caia no nosso coração seja edificada, Pai. Floresça dentro do nosso coração com raiz,
raízes, que toda palavra que a gente escute sirva para que a gente tome decisões assertivas na nossa vida, Pai. Que o Espírito Santo, conselheiro que Jesus nos mandou, esteja presente na nossa vida em todos os momentos, Pai, nos amparando, nos fortalecendo. A palavra do Senhor fala aqui em Isaías que o Senhor é a fonte do nosso vigor, da nossa energia, Pai. Nos fortaleça para que a gente vença as batalhas que precisamos vencer. Mude a nossa mente para aquilo que precisa ser mudado. Transforma a nossa alma para que a gente encontre no Senhor a paz. Essa paz que excede todo entendimento, que nos dá tranquilidade mesmo diante de tantas adversidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, consagramos tudo que nós somos, tudo que nós temos nas Suas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe a sua trajetória e que a gente consiga, encontrar esse lugar de domínio próprio e de calma dentro do nosso coração. Pode estar uma tempestade lá fora, mas a gente tem que ter certeza que Jesus está no nosso barco. E se Ele está conosco, não há mal nenhum que nos atinja. Amém? Um beijo grande e até semana que vem, se Deus quiser.